Oi gente, eu sou a Bela, eu sou professora de literatura e eu tô aqui pra falar de nada mais e nada menos que literatura. No vídeo de hoje nós finalizamos o mês do horror e finalmente chegamos à minha última leitura. A Contrapartida é um livro brasileiro, isso me deixou muito empolgada porque eu gosto de prestigiar a nossa literatura sempre que eu posso. E como foi uma indicação que eu vi no vídeo de alguma youtuber que eu não me lembro quem, eu pensei que de repente poderia ser uma leitura muito rica, aproveitando que também que era um thriller, né? Eu comprei o livro, esse aqui, a Contrapartida, essa é a capinha dele, tem essa mão assim que parece um coração. Mas antes da gente falar do livro, vamos falar sobre o autor. Urânio Bonoldi, ele é conferencista, consultor em gestão, governança corporativa e planejamento estratégico para empresas. Em outras palavras, ele é coach empresarial. Ele mora em São Paulo com a mulher dele e 2 filhos. E seu livro de estreia foi A Contrapartida, que é um livro dirigido para o público jovem adulto, porque ele disse que tem muitos assuntos para o desenvolvimento pessoal. A Contrapartida é um livro narrado em terceira pessoa. O foco narrativo é um narrador onisciente. Ele é aquele que tudo sabe. Ele sabe o que o personagem está pensando, ele sabe sobre o passado dessa personagem, ele sabe sobre o presente e de repente ele sabe também sobre o futuro. O que esse narrador conta pra gente? A Contrapartida começa com o nosso protagonista Tavinho, em seus 26 anos, desovando 2 corpos mortos em um beco. Até então a gente não sabe muito sobre ele. A sensação que a gente tem é que a gente está diante de um assassinato, mas não um assassinato tão a sangue frio assim, porque até o próprio Tavinho tá meio atrapalhado com o que ele tá fazendo, ele tá meio assustado e ele mesmo se chama de monstro. Meu Deus, eu sou um monstro, é o que ele fala na primeira linha do livro. A partir daí, a história toma um rumo bem diferente. Nós passamos, então, a conhecer o passado dessa personagem que deixa a gente tão curioso. Quem é o Tavinho Albuquerque? Primeiro, a gente vai conhecer personagens que são muito importantes para o crescimento do Tavinho. De início, nós somos apresentados a sua mãe, Cristina, que está na Amazônia fazendo uma viagem de pesquisa, porque ela tem que terminar a monografia dela na faculdade. Então, nessa viagem, ela conhece uma outra personagem muito importante, a Yauna, que é uma índia que a família dela vai vir adotar. A Yauna, ela tem por volta de uns 22, 25 anos. Ali, naquele momento, eles não definem exatamente a idade dela. Bom, a Yauna, ela se torna a segunda protagonista da história, porque ela e o Tavinho, eles vão ter uma relação muito próxima, já que o pai do Tavinho vai ser assassinado quando ele tiver apenas 4 anos. Isso vai fazer com que a Yauna seja muito presente na educação dele. E a história da Yauna é que ela era dessa tribo que foi dizimada por homens brancos, então ela está fugindo e aí ela está sendo protegida por esse grupo que acolhe e ajuda a colocar indígenas que estão em uma situação ruim dentro da sociedade. Então eles sempre escondem a Yauna porque se souberem que ela está viva, esses homens brancos, esses jagunços, eles vão matar ela, então ela é jurada de morte. Bom, então a Yauna, como ela é sempre presente na vida do Tavinho, ela cria um amor muito forte pelo Tavinho e aí ela decide que ela vai fazer tudo por esse menino. Tudo. Inclusive dividir alguns segredos da sua tribo com ele. Bom, gente, não dá pra falar mais sobre o enredo do livro sem entregar a história, sem entregar o grande segredo da Yauna, sem entregar o grande segredo do Tavinho e o motivo daqueles 2 corpos lá no começo do livro, quando ele tá com 26 anos. Tudo que a gente passa a conhecer depois dessa grande cena sobre os corpos e tal, é sobre o passado do Tavinho. Então a gente fica num período muito longo sabendo sobre quando ele estava lá com seus 13 anos e os colegas da escola e como ele tinha muita dificuldade na escola também. Bom, falando o que eu achei, né? Pessoalmente, eu não me envolvi muito com a história do livro. Eu acho que a promessa do enredo é muito promissora. É bem interessante. Primeiro porque a gente vai contar com um viés indígena que é um pouco raro nas histórias hoje em dia. Eu acho que deveria ser explorado ainda mais, principalmente porque nós somos brasileiros e nosso primeiro povo foram os índios. Então eu acho que a gente deveria explorar mais, eu acho que deveria ter mais histórias indígenas, mesmo que elas fossem com um viés mais fantástico, que é o que acontece nessa história aqui. Em A Contrapartida, o autor ele cria
uma sociedade indígena, ele cria uma tribo ali e ele coloca vários elementos fantásticos, vários rituais, assim, que são criados na imaginação dele. Pra quem não acompanha o que é fantástico, pra quem não entendeu muito bem o que eu tô falando, eu vou deixar um vídeo no card de um outro momento que eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o fantástico como um gênero literário. Então, só clicar em algum lugar da tela. Eu não sei fazer isso, sabe? Hã? Colocar um vídeo no card? É. Não. Mas a gente aprende. Eu procuro. Eu procurei tudo. Bom, então esse é um ponto positivo. Apesar de eu achar diferentão, eu gostei bastante de ter usado essa questão indígena. Eu acho que foi top. Bom, enfim, é aí que entra esse tema do livro, né? É aí a partir desses rituais indígenas que a gente vai começar a discutir no livro aquela questão da moral. Até onde a gente vai por nós mesmos, até onde a gente iria para realizar nossos desejos com mais facilidade. Pessoalmente, eu acredito que para a gente realizar grandes feitos na vida, a gente tem que batalhar bastante. Eu acho mais atraente quando uma pessoa sofre para conseguir o que ela quer do que quando ela consegue assim. Então, esse foi um pontinho ali que eu fiquei meio... Mas faz parte do enredo, então é coerente com a história, então tudo bem. Um assunto muito debatido é aquela questão de um bandido bom é um bandido morto. Sendo que essa é uma reflexão muito hostil e também muito complicada, visto que nos dias de hoje essa discussão se dá com um jeito muito irresponsável. É uma naturalidade assim que eu acho muito irresponsável a maneira como hoje em dia as pessoas andam discutindo sobre a morte de outras pessoas, independente do que elas fizeram. É complicado julgar alguém e ter autonomia na vida de uma pessoa quando nós somos meros seres humanos. E, bom, eu não tô aqui pra debater isso, mas como alguém que possui opinião própria, eu acredito muito na lei da ação e reação. E eu não acho que cabe a ninguém decidir o que fazer com a vida do outro. Mas isso não é realmente o caso. Bom, sobre o livro, o que eu achei é que é uma premissa muito boa, porém é um livro um pouco extenso. Ele fala de muitas coisinhas que não são realmente muito relevantes, assim. Por exemplo, quando a gente tá acompanhando brincadeiras entre o Tavinho e os amigos dele, isso não precisa, né? Pode ser uma coisa só mencionada. E tem muitos detalhes que poderiam ficar de fora, mas, na minha opinião, esse livro ele se estruturaria bem melhor, ele passaria muito melhor a mensagem se ele fosse no formato de um conto. Eu acho que o conto, às vezes, ele é perfeito para histórias que podem ser mais breves. Então, não querendo dizer que o autor encheu de linguiça, eu não acho que foi isso, foi a maneira dele de contar a história, mas pra mim funcionaria melhor se fosse um conto. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem se vocês já leram o livro. Se não leram, me contem se vão ler. É só comentar aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever para acompanhar os próximos livros que eu lerei no mês que vem. E é isso.